Boa tarde, meus amigos. É sexta-feira, tá no ar o nosso Jogo Aberto, a melhor resenha esportiva da sua TV, pra gente chamar o fim de semana, fazer aquela resenha do jeito que a gente gosta, falar sobre o nosso futebol e haja assunto, porque tá fervendo, não é mesmo? Ontem, pela Copa do Brasil, o Bahia conseguiu vencer o Fluminense, uma vantagenzinha, 1-0, é uma vantagem boa, tá? Pro jogo de volta lá no Rio de Janeiro. Você vai acompanhar tudo o que aconteceu na Fonte Nova. Quando tudo parecia se encaminhar para o empate, a reação começou. E é nessas horas que tem que brilhar a estrela de um jogador de seleção. Jean Lucas tirou um coelho da cartola para deixar Juba na cara do gol. E o lateral também tirou onda, deixou o Guga na saudade e marcou um golaço. Fico muito feliz por essa grande fase que estou vivendo aqui no clube. Quando for da vontade de Deus e eu tiver que estar lá, eu vou chegar. Então é seguir firme trabalhando aqui no clube, continuar ajudando a equipe do Bahia dentro de campo e seguir nessa boa fase. O Juba, cara, fatalmente, escuta o que eu estou dizendo para vocês. Eu não sei, mas eu tenho um feeling que nós teremos um segundo jogador convocado para a seleção brasileira ainda nesse ano. E já é o momento de virar a chave para a Série A, para o Bahia e para o Vitória. O Rodrigo Chagas está com essa missão de reorganizar o time para enfrentar o Atlético Mineiro no domingo no Barradão. Mateuzinho e Baralhas voltaram a treinar normalmente e viram a opção para a partida. Além deles, Camutanga está oficialmente de volta. O zagueiro que estava emprestado ao Remo se despediu da equipe paraense em uma rede social. Pelo Galo, o zagueiro Lianco segue em recuperação de uma lesão na coxa e é dúvida. Duas equipes precisando vencer, dar respostas para o torcedor. O rubro-negro vai estar diante do seu. Não pode fazer feio. É vencer ou vencer. Tabela de classificação e muito mais. Só dá uma piscadinha. Olha a bancada que está comigo aqui hoje. Olha a bancada. Vamos nessa? Ícaro Análises, boa tarde, meu querido. Boa tarde, Ju. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Bara. Rapaz, queria falar uma coisa aqui. Você, Júnior e você foram as primeiras pessoas que deram oportunidade na vida na televisão. Que legal. Júnior em julho de 2017 e você em 2019. Então, muito obrigado. Serei grato eternamente a minha vida toda a vocês dois. Mérito seu. Eu já queria começar logo sendo polêmico. Essa bancada tá boa. O torcedor ontem saiu vaiando Cauli e falando assim, eu quero o Cauli de 2023. Como é que você vai ter o Cauli de 2023 se o time do Bahia não é o Bahia de 2023? A não ser que você queira mandar embora o William José, Pulga, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e traga de volta Tassiano, Iago, Felipe, Rezende. Você vai querer isso, torcedor? Não vai. Então eu acho, fora, e tem um porém, o cara tá jogando em posições diferentes, se sacrificando pelo time e ainda assim é criticado. Imagine você tá na sua função, fazendo várias funções dentro da empresa, se doando o máximo e ainda assim você ser criticado, vaiado. Ou seja, torcedor, ninguém tá dizendo que ele não tem culpa pelo mau desempenho que ele comete em alguns jogos. Só que você tem que entender que ele está se doando pela equipe, fazendo o máximo dele. E é óbvio que ele tem razão de sair chateado, porque daqui a pouco a gente vai entrar nesse assunto. Júnior, há quanto tempo? Ô, Ju, boa tarde, meu querido. Feliz demais de poder estar aqui com você novamente. 7 anos após. Olha! 7 anos depois. Tempo voa, hein? Tempo voa. E fico muito feliz de ter sido um cara importante na carreira dele, você também. E você tem todo o mérito justamente de estar aqui. A gente dá a oportunidade, mas só ficam os bons. Então, se você está aqui até hoje, é porque realmente você tem talento. Eu não vou nem me alongar muito, mas eu vou dizer pra você que o futebol é gostoso por isso. Porque eu discordo do que ele fala sobre o Cauli. Era pra vaiar? Eu acho que sim. E aí o debate é muito gostoso, por isso que a gente já vai ter um amplo contraditório aqui. Daqui a pouco. Agora, ó, esse cidadão aqui, gente, fecha aqui, Val. Ele me abandonou, aí o povo fica me mandando mensagem. Você brigou com o Baraúna? Primeiro que eu não brigo com ninguém. E aqui eu amo de paixão. Eu falo, não, gente, agora ele é meu concorrente. Tenha cuidado com o tal de Baraúna. Meu Barazinho, boa tarde, amigo. Boa, Ju, tava com muita saudade, mas a gente conseguiu, graças a Deus, graças também àquilo que você fez por muita gente, e eu já falei isso, quando você nos deu imagem, você nos deu a possibilidade de abrir campos que pra gente não era possível. Hoje o YouTube é imagem, além do áudio.
E a gente radialista, principalmente, tinha muito o áudio. O pessoal conhecia a voz. Quando a gente começou a vir pro jogo aberto, e eu sou pioneiro aqui, né? Lá desde os primórdios, a gente começou a ter o que não tinha imagem. Então a gente vai pro YouTube e agrega. Infelizmente, o horário mais tranquilo era justamente do meio-dia, então você já sabe. Assiste a Ju no celular e o Bará na TV, assiste o Bará no celular, a Ju na TV. Dá like pros dois e tá tudo lindo e misturado. Já sabe, Baraúna, 12 em ponto, nosso Barão ao vivo tá correndo. Rapaz, ainda veio falar. Não, aí é demais, Gente, concordo em parte com o Ícaro, concordo em parte com o nosso querido Júnior Leal, porque eu acho que pode criticar, pode cobrar, pode fazer o que quiser ao final do jogo. Ali eram 12, 14 minutos. O time precisava do resultado. Quando você vai a você desestrutura todos os outros. E isso não é legal. E parece até que o Bahia é um mendigo pedindo um pedaço de pão. O Bahia é o 4º colocado do Brasileiro, o Bahia é finalista da Copa do Nordeste, o Bahia pode ser semifinalista da Copa do Brasil, tem muita coisa para melhorar, tem coisas para serem criticadas. Eu não gostei da escalação do Rogério, mas espera aí, os resultados estão vindo. Sim. Num campeonato de pontos corridos, num campeonato de mata-mata, o mais importante é jogar bem ou vencer o adversário, o mais importante é somar pontos ou dar show, o mais importante é ter as tais, como diz o próprio torcedor, conquistas ou ter que escolher o criticado da vez. Torcedor do Bahia tá parecendo aquele cara que vai ser sempre um hater e escolhe o da vez. Era o Marcos Felipe, quase foi o Ronaldo, deixaram ele de mão. Ontem o cara jogou pra caramba, ninguém sequer elogiou. Por quê? Porque ele é o malvado da vez, tenho que bater nele. Como eu não posso bater, eu também não elogio. E Cauli, que é o perseguido da vez. Então, gente, vamos segurar um pouquinho essa onda? Ô, Bara, só tem mais uma coisa. O Bahia tem 58 partidas no ano, Ju. É muito jogo. É muito. Queria uma imagenzinha da partida, que daqui a pouco a gente vai analisar tudo o que aconteceu, né? O Bahia venceu o melhor jogo? Não. Mas um resultado importante, né? É uma vantagem que não é ampla, é um placar que fica perigoso, mas é vantagem. Importante, inclusive, entre os mandantes das quartas, o Bahia foi o único que venceu. Tem esse detalhe ainda. Importante. Tem detalhe. O Atlético Paranaense tomou chumbo na asa, o Vasco claudicou com o Botafogo e o Atlético Mineiro tomou 2 do Cruzeiro. Exatamente. O Bahia foi o único que se impôs enquanto mandante. Então, sobre as vaias, o Cauli, a gente vai falar daqui a pouco desse assunto. Mas quem me acompanha já sabe, né? Eu sou contrária. Essa coisa de vaiar com bola rolando, vaiar jogador, eu não gosto. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E do Ronaldo, que vinha sendo extremamente criticado e parece que estava precisando era de uma sombra. Fez um bom jogo ontem o Ronaldo, hein? Todo mundo que critica muito também tem que saber elogiar no momento aí que o cara corresponde. Segundo jogo que não é vazado, né? É importante te falar isso também. O goleiro que não toma gol, a sua autoconfiança, né, cada vez fica mais elevada. Esse jogo teve polêmica, pedido de pênalti ou não, né? E eu fico pensando, né, Ju, quanto a gente já sofreu quando não tinha o VAR. Porque se não tivesse o VAR... A Cláudia ia dar o pênalti. Ia ser pênalti. Inclusive, para qualquer árbitro... Parecia que ele estava convicto. Convicto. Para qualquer árbitro dar um pênalti aos 40 e poucos minutos do segundo tempo... A vontade de não ver o Bahia vencer. É, a vontade de não ver vencer. O Cláudio não deixou o jogo andar ontem. Todo momento parava o tempo inteiro. Ele fez o jogo que o Fluminense queria. O Fluminense veio para cercar o Lourenço ali, tapear, empurrar até os 90, 95, 100 minutos. Bateu, o Fluminense desceu a caixa de ferramenta no Bahia. Esse Freitas mesmo gol joga aí, gente. Toca pro lado ali, ó. Toca pro lado. Foi quase, hein? Foi quase. Mas é normal, o jogador que tá voltando agora, que empurra toda a torcida gritando. É muito difícil pro atacante, né? Campo, né? Ter essa oportunidade e não acreditar que ele vai acertar o gol, né? E o gol do Bahia, com a participação do nosso jogador de seleção brasileira, o Jean Lucas, que enxergou o Juba, inteligentíssimo Juba, né? Primeiro esse domínio que ele teve, que é difícil, viu, gente? Ele olha ali, em movimento, um domínio perfeito, matou ali na esquerdinha. E o fake do chute? Passa, filho, pega o troco. Volta um desviozinho ali, mas, amigo, a jogada foi muito interessante. Uma jogada realmente trabalhada, de um time que se conhece. E daqui a pouco a gente vai falar sobre Juba, Bahia, Vitória e muito mais. Vamos nessa, gente. Tá todo mundo, torcedor do Bahia, sentido porque o Luciano Juba não foi convocado, né?
E ontem, mais uma vez, ele acabou sendo protagonista. Fatalmente, escuta o que eu estou dizendo para vocês. Eu não sei, mas eu tenho um feeling que nós teremos um segundo jogador convocado para a seleção brasileira ainda nesse ano. Um recado para o Brasil e para o mundo. O Bahia tem jogadores de seleção brasileira. Isso mesmo, jogadores, no plural. Um deles, vocês já sabem que está com a vaga garantida. Ontem ele mostrou mais uma vez que a escolha não poderia ter vindo em melhor momento. E como no roteiro de cinema, o convocado Jean deu aquela força. E que força, olha esse passe para o ainda especulado Luciano Juba. Para muitos, o melhor lateral em atividade no Brasil. Se o golaço contra o Santos não convenceu o suficiente, acho bom Ancelotti ver o que ele aprontou ontem. Arias deixou o recado ao fim do jogo. E para você, torcedor, Juba já deve ser testado com a amarelinha? De vermelho, azul e branco, a impressão é excelente. Juba, menino fantástico, que tem talento, passe, construção. É talvez aí, o cara que mais cresceu desde a nossa chegada. E ainda recebeu muitos elogios do professor, tá com moral. Rapaz, me ocorreu uma pergunta. Tem que demitir o Rogério, pô. Por quê? Ele é burro. Porque botou Juba. Ele tá matando o Juba. Manda ele embora. Ele é burro. Ele é incompetente. Esse cara não vale nada. Ele veio pra acabar o Bahia. Futebol, né? É, mundo da bola. Como você roda. Como você dá volta. Depois do burro, do isso, do aquilo, o cara hoje é pedido, inclusive, por todos os companheiros nacionalmente, reconhecido por outras pessoas nacionalmente e, ao final, o burro é burro mesmo? Rapaz, eu falei aqui em off também, é importante você salientar que quando... É claro que existe o amor da crônica esportiva daqui da Bahia em querer o Juba na seleção brasileira. Mas quando fura essa bolha, quando a crônica nacional está o tempo inteiro pedindo o Luciano Juba na seleção brasileira, é porque existe algo de muito diferente. Você dá um sprint daquele aos 40 minutos do segundo tempo, para ser exato, né? Aquele tiro que ele deu para poder ter a inteligência e a calma. O domínio da bola foi lindo então, assim, demais. São vários fatores dentro de um único gol. A inteligência que ele teve, quando o Jean Lucas pega a bola para poder cobrar, o Ícaro vai trazer detalhes sobre essa análise. No momento que o Jean Lucas para a bola, o Juba ainda está no meio campo. Ele espera o momento certo para poder dar o sprint aos 40 do segundo tempo, dá o sprint, faz um domínio espetacular e tem a frieza de falar assim, ó, a perna direita não é a minha boa. Então eu vou dar um corte, vou chamar para dentro e vou colocar para a perna esquerda. Isso aí um jogador diferenciado demais que faz. O Juba vem mostrando sua categoria, sua versatilidade e seu faro e instinto de gol. Então acho não, com toda certeza é o lateral que tem mais gols na Série A do Campeonato Brasileiro. Com toda certeza é o lateral que tem mais gols em todo ano no Brasil. Olha, na coletiva ontem, pegando os 12 ganchos de vocês, o Rogério Ceni foi questionado se esse gol foi uma jogada trabalhada ou se foi sozinho entre os dois atletas. E ele falou, totais méritos de Jean Lucas e Luciano Juba. Porque quando chega no último terço, ele dá a liberdade por fora, pelo corredor, pela lateral, ele tem total liberdade para fazer o que ele bem entender, Luciano Juba. Isso foram palavras de Ceni. E quando acontece esse gol, ele vem por dentro, né? Ele não vai por fora, ele vem por dentro. Ele faz esse movimento de atacar as costas da última linha, dribla e faz o gol. Ou seja, isso mostra também a inteligência dos jogadores para terem noção do que fazer naquele momento e ser um pouco rebelde. Sabe, esse aqui não é a minha posição, mas eu tô vendo que ele tá vai fazer o passe, eu vou fazer o movimento e bora ver se a bola vai chegar. A bola chega e ele acaba fazendo o gol. Então, é justamente isso. E, se eu não estiver enganado, o Juba tem 9 gols e 8 assistências na atual temporada. E só assistências decisivas. Não é que ele faz o gol, dá assistência já tá goleando. Não, é jogo apertado, perdendo, empatando. Ele vai lá e faz o gol. Ele fez o gol do 1-0 contra o Santos. Fez o gol do 1-0 agora
contra o Fluminense, já tinha feito o gol do 3-3 contra o Fluminense, fez o gol do 2-1 contra o Atlético Mineiro, foi o gol do 1-0, não lembro agora. Fez o gol no Red Bull. Fez o gol contra o Fluminense. Fez o gol contra o Red Bull, assistência fez de... gol, deu assistência e fez gol. Ou seja, é só gol decisivo, não é? É gol de peso 3, como a gente chama no linguajar da bola. É gol pesado. Então, Luciano Juba, quem sabe na próxima data FIFA aí, ele possa vir a ser Ju, vou te falar a verdade. Uma coisa me chamou muita atenção na entrevista coletiva do Rogério, onde ele fala assim, ó, eu tenho um feeling, ele fala assim na entrevista, né? Eu tenho um feeling que o Juba ainda vai ser chamado para a seleção brasileira. Ele falou ainda esse ano, né? Ainda esse ano. E aí me chamou a atenção, falei, e aí botou uma pulguinha atrás da orelha. Falei, será que o Ancelotti ou alguém da comissão Falou já não ligou pro Rogério e o Rogério pediu para que nesse momento não levasse o Juba, porque o Bahia já está sentindo a falta de vários jogadores por contusão, suspensão, voltando de lesão. E você perdeu o Juba, a diferença é gritante pro Iago Borducci. E aí você vai perder o Juba em momentos decisivos. Então será que o Rogério Ceni também falou, dá uma segurada só um pouquinho? Será que não rolou uma dessa, não? Não, eu acho que não. Rapaz, sei não, velho. Ele olhando pro lado dele, mas eu acho que ele não tiraria do atleta essa possibilidade. Rogério Ele não tiraria isso, não. Super atleta, ele jamais faria isso. Ele sabe o peso de ir pra uma seleção brasileira. Vamos ouvir o Juba, então, falando sobre essa fase dele. Bastante feliz também pelo Jean, um cara que merece muito também estar na seleção. Né, vem fazendo um grande ano também, então não só eu, mas todo o grupo, né, fica muito feliz por ele, né, e sobre mim como falei, quando for da vontade de Deus eu tiver que estar lá, né, eu vou chegar, então é seguir firme trabalhando aqui no clube, continuar ajudando a equipe do Bahia dentro de campo e seguir nessa boa fase. Tá aí, né? Vamos aproveitar então e acompanhar tudo que aconteceu ontem na Arena Fonte Nova, quartas de final, Copa do Brasil. O Bahia recebeu o Fluminense, um jogo disputado, né? O tricolor no finalzinho garantiu esse gol que dá vantagem para a partida de volta. Com o Jean Lucas agora a seleção, o Bahia seta só para cima. Esqueça essa maldição. Por hoje encerra. 2-0 Bahia, com certeza, né? A volta aí de Pulga, com certeza aí, 2 gols de Pulga aí hoje. O Bahia até teve a primeira chance de perigo do jogo. Depois disso, o Fluminense tomou as rédeas da partida. E o Flu ainda abriu o placar na bola parada. A Serna estava centímetros à frente de Arias e o gol foi anulado com auxílio do VAR. Na volta do intervalo, o Fluminense seguiu pressionando. De cabeça, Everaldo levou o perigo. E nesse bate-rebate é até difícil entender como a bola não entrou. E com o Bahia mal em campo, o torcedor ficou na bronca e não poupou vaias para Cauli, quando ele foi substituído por Nestor. O camisa 8 deixou o campo visivelmente irritado e foi direto para o vestiário. Ele é um cara muito importante pra gente, ele vem se desdobrando. A gente vê o quanto que ele trabalha, às vezes não sai como ele quer, como eu também às vezes não jogo tão bem, isso é natural do futebol. E quando tudo parecia se encaminhar para o empate, a reação começou. E é nessas horas que tem que brilhar a estrela de um jogador de seleção. Jean Lucas tirou um coelho da cartola para deixar Juba na cara do gol. E o lateral também tirou onda, deixou o Guga na saudade e marcou um golaço. Fico muito feliz por essa grande fase que estou vivendo aqui no clube. Quando for da vontade de Deus eu tiver que estar lá, né, eu vou chegar, então é seguir firme trabalhando aqui no clube, continuar ajudando a equipe do Bahia dentro de campo e seguir nessa boa fase. O Juba, cara, fatalmente, escuta o que eu estou dizendo para vocês. Eu não sei, mas eu tenho um feeling que nós teremos um segundo jogador convocado para a seleção brasileira ainda nesse ano. Mas quem pensou que estava tudo resolvido se enganou. Klaus ainda marcou o pênalti para o Fluminense depois desse lance. Mas o VAR interviu de novo e o pênalti foi anulado. E quase deu tempo de marcar o segundo. Pulga deixou o Fábio para trás, mas perdeu o ângulo e bateu para fora, mantendo 1-0 no placar.
Em um jogo bem truncado, o Bahia leva a melhor sobre o Fluminense com um gol no finalzinho e sai em vantagem nas quartas da Copa do Brasil. É um grupo que está amadurecendo, né? Competições importantes, já jogamos uma Libertadores esse ano, uma Sul-Americana, agora quarta de final com o Brasil, podendo passar para uma semifinal, então o grupo vai ganhando casca, vai ganhando entrosamento e é importante nessa sequência do campeonato, não só na Copa do Brasil, no Brasileiro e ainda nas finais da Copa do Nordeste. Tá, e o Ronaldo, como a gente falou agora há pouco, fez um bom jogo, né? Ontem repercutiu muito a saída do Cauli, as vaias que boa parte dos torcedores que estavam na Arena Fonte Nova acabaram, né? Não diria que acabaram dando para ele, mas não é, ninguém recebe isso com alegria e a gente está vendo aí como o Cauli ficou, né, ao ouvir as vaias. E teve já a dublagem, né, do Veloso, que é um cara aí que ganhou o Brasil inteiro, porque ele é fantástico no que faz, impressionante. Vamos ouvir, sobe o som. Vai. Vai tomar no... Olha pra mim, vai pro vestiário, vai agora, vai. Tem 2 pontos aí. Quem xingou ele ali? O Cauli é um jogador que, desde o ano passado, ele vem sofrendo críticas pelas suas atuações. O torcedor ficou com a marca do Cauli que chegou ao Bahia e que encantou os olhos, inclusive que acabou sendo pretendido por grandes clubes do futebol brasileiro. O Bahia não negociou, tal. Nessa temporada de 2025, eu acho que ele vem de oscilações. O Cauli tem sido um super jogador? Não, mas também acho que o torcedor, às vezes, está dando uma exagerada. Sobre as vaias, nunca foi solução você vaiar jogador com bola rolando, né? Foi substituído. O cara, obviamente, não vai receber isso bem e nem o grupo. O grupo do Bahia hoje é muito fechado, então, assim, achei bem desnecessário. É uma partida decisiva, é um mata-mata, quartas de final, Copa do Brasil, torcedor vaiar um jogador que foi substituído ali. O Rogério poderia ter tirado ele no intervalo? Poderia também, porque já sabe que o torcedor está ali pegando no pé dele, poderia ter evitado, né? Mas achei um grande exagero essas vaias e acho que o torcedor do Bahia, não vou generalizar, porque vi muitos criticando também, né? Mas os que estão participando e que se acham no direito, o torcedor sempre tem o direito, principalmente quando está na arquibancada, de protestar, né? É o momento do torcedor. Ele paga o ingresso, ele é apaixonado pelo clube, é ele quem levanta a marca sempre, mas eu acho que tem coisa que precisa ser melhor pensada, né? Uma vaia como essa, você pode desestabilizar ali até os companheiros do cara, né? Fica ali, Ju, eles lotearam aquilo ali, tá? Lotearam. Essa foi boa. Porque desde que abriu a Fonte Nova, são os mesmos nos mesmos lugares. E alguns exageram. Eu já tive jogo de eu estar sem fazer o jogo e ali assistir e virem os jogadores do banco de reserva. E aí passa o Cauli. Sua Laela, sua isso, vai tomar não sei aonde, sai do meu Bahia, desde o ano passado que você não joga, porque você não foi pro Palmeiras, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Peraí, meu irmão, uma hora o cara vai reagir. O cara não é barata, não. Tá certo, ninguém tá dizendo que tá certo, Ju, mas ninguém é barata. Ninguém é barata. Ele é o melhor Cauli de todos os tempos? Não. Ele tá na sua melhor fase? Não. Só que é o mesmo Cauli que em alguns jogos resolveu, ainda não estando no que acham que é a sua melhor fase. Foi Cauli que faz a jogada individual que o Bahia empata com o The Strongest, está o resultado para decidir na Fonte Nova. É o Cauli que faz várias jogadas ao longo do ano todo e vai ajudando pontualmente aqui e ali. Não é a sua melhor versão. Eu acho que Cauli deve estar 40% daquilo que ele apresentou em 2023. Só que foi Cauli, que é um cara introspectivo, é um cara calmo. Eu teria apanhado. Porque o VAR, para aquele lugar que ele deu, teria saído nos 30. E ainda apontando o dedo. Velho, ninguém é barata não. Ninguém é barata não. Concordo com as vaias? Não, discordo. O jogo tá rolando. 14 minutos, o cara é substituído. Tem pelo menos 31 para você decidir o jogo. O grupo sente... Olha a frase de Everton Ribeiro.
O grupo percebeu, o grupo sentiu. Claro. Nestor agarra o Cauli e começa a falar no ouvido dele. O Rogério, na leitura, é claramente perceptível, diz, vá pro vestiário agora, para evitar um mal maior. Então, assim, um jogador que está avaliado em mais de 100 milhões pela sua multa, você pega ele e faz o que agora? Manda embora? Dá de graça? Libera? Dispensa? Porque eu vi hoje no WhatsApp muitos, com todo respeito, essa 0,0 pouco de lunático falando isso. Tem que mandar essa carniça embora. Eles não respeitam e querem ser respeitados. Vou te dizer, viu, gente? Criticar, cobrar, pedir pra ele jogar melhor, concordo. Mas isso aí pra mim não desconto, não. Isso aí é espetáculo. O jogo anterior, por exemplo, foi o Santos, né? Contra o Santos. Ele fez uma boa partida. Jogou bem. Sim. Posso ser um advogado. Não vou falar advogado do diabo, porque senão eu vou queimar a própria torcida do Bahia, né? Mas eu vou ser advogado da torcida tricolor. Eu sou um torcedor, né? E eu estava nesse momento, nesse lote. Baiano também? Baiano, nesse lote, eu tava no lote. Você é da turma do amendoim, né? É, eu sou do lote. Radinho de o pilha. torcedor, será que a gente não tá o tempo inteiro cessando o direito do torcedor também manifestar os seus desejos? Ou será que a gente só pode cobrar do torcedor os desejos positivos dele? Quando o jogador faz uma grande partida e ele sai na metade do jogo, o estádio inteiro não aplaude? Às vezes. Ok, mas não aplaude. Então por que o torcedor não pode ter o direito também de manifestar o seu desejo de vaiar o Cauli? Mas você acha que foi o melhor momento? Com a bola rolando, Não, com um jogo Ju, desse importante, uma decisão. Você acha que isso vai favorecer em alguma coisa? Não, eu não acho que a bola rolando, eu não acho que vai favorecer o time em momento nenhum. Mas na saída do atleta, é o único momento que o torcedor não tem mais contato nenhum com o jogador. A imprensa não pode entrevistar o jogador que quer. O jogador vive em uma bolha que, pra mim, jogador de futebol hoje é muito mimado. E a vaia, ela faz parte. A vida inteira a vaia faz parte. Você fizer uma mal partida, Cauli ontem fez uma péssima partida, pra mim. Ele, o William José e Kaique, os três. Everton Ribeiro também jogou mal. E por que o William José e o Everton Ribeiro também não poderiam ser vaiados na sua saída? E por que não foram? O que acontece? Porque é ranço com o Cauli, pô. Não é ranço. O jogador... Foi com o Marcos Felipe, pô. O jogador, ele precisa, principalmente para estar no Bahia, jogar com um mínimo de vontade e de desejo. O que o torcedor do Bahia enxerga no Cauli o Cauli já provou inúmeras vezes que é um bom jogador. Que é um bom jogador com as bolas nos pés. Mas o Cauli não entrega dentro de campo a raça, a determinação que o torcedor quer e precisa dele. Tem bolas que o Cauli tá pra voltar pra marcar, o Cauli dá trote. Eu nunca vi o Cauli subir pra disputar uma bola em cima. O Cauli nem sobe, ele só empurra. Então, para um jogador que tem a expectativa que o torcedor do Bahia deposita nele, pro alto salário que o Cauli recebe, eu acho que o Cauli precisava entregar mais e que o torcedor tem o direito de vaiar. O torcedor vai vaiar no final do jogo? Será, Ju? O Bahia ganhou de 1-0. Será que o torcedor vai vaiar depois? Mas é esse ponto que eu queria chegar. E aí você me entregou a bola agora. Você levantou. Veja só. O torcedor, ele sempre falei aqui e gente, todo mundo que me acompanha sabe, o torcedor tem direito, principalmente quando tá na arquibancada, que é o lugar dele, manifestar os seus desejos, as suas vontades. Só que a gente tá falando de um Bahia, você ainda citou aí o William José, o Kaique, o Everton, poderiam ter sido vaiados. A gente tá falando de um Bahia que tá disputando para ir para uma semifinal de Copa do Brasil, não é disputando um jogo contra o rebaixamento. E não é contra um time fraco, né? O Bahia que tá na 4ª posição da Série A. Então, assim, esse nível de exigência absurdo de querer sempre que o time jogue o fino da bola, isso não existe no futebol. Bahia vai ganhar uma sequência boa, como tá ganhando, em algum momento vai perder em casa. Vai ganhar jogando mal, vai ganhar jogando bem, e o torcedor tem que saber lidar com isso. E, assim, por que eu acho que não foi legal? Porque estava ali num momento de um jogo que o Bahia precisava era de apoio. Quando você vai a um, os outros sentem. E aí você poderia ter desestabilizado no momento que era para estar uma energia bacana, vamos Bahia para cima, fazer o gol e tal. Você traz uma carga pesada. Eu só acho que a hora foi péssima. Os outros, e aí vem um efeito rebote. Qual é o efeito rebote, Júnior? O outro que também possa não estar entregando o seu máximo, não esteja bem naquela noite, ele já vai imaginar o seguinte, o próximo sou eu. Se eu for pegar pra cobrar um lateral, vou tirar eu não tô o pé bem, aqui. sou eu aqui. Mas vai sobrar pra mim. Aí eu faço a pergunta pra vocês.
aonde vai ser o direito do torcedor manifestar. Sim, pô, tem que ser durante o jogo, pô, um jogo decisivo. Mas você quer que o torcedor vai... Se vaiasse o torcedor... Peraí, Júnior. Meu amigo, acabou o jogo, ele reclama. Você vai vaiar por quê? Mas é isso, você acha que o Cauli vai vir? Não, Júnior, não concordo. Corta o microfone dele. Tô brincando. Vai ficar mais 7 anos sem vir aqui. Concordo com você que existe uma bolha, existe um mimado. Concordo com tudo isso. Só que, velho, estão cobrando, parecendo primeiro que o time tá nos cascos e não tá. Isso. Parecendo que o time não tem uma carga que tem. A vaia foi para o Cauli, não foi para o time. Mas tem jogador que joga, por exemplo, ontem Cauli foi mal, foi. Mas ontem Cauli entrou pra ser o boi de piranha, porque o time precisou dele. E ano passado... Não foi pra jogar ele? E ano passado, que o Rogério Ceni chegou pra todo mundo e falou que o Bahia jogava para Cauli. E ano passado o Cauli teve mais boas partidas ou mais péssimas partidas? O cara em péssimas partidas fez 7 gols que ele e deu 15 assistências. O Antônio tá me chutando. Pelo amor de Deus. Ele não tá gostando desse Pois é. 15 assistências e estão cobrando do Cauli o ano passado, que foi horroroso. É Cristiano Ronaldo. Oi, cara, você tem uma análise, né? Do gol. Venha. Vamos lá. Zé Antônio que mandou aí. Rapaz, ele me deu um chute aqui. Eu acho que ele falou, corta esse assunto. Foi de esquerda ou foi de direita? Foi aqui, ó, né? Foi de esquerda. É canhota, é mais caro, viu, É mais caro. Canhota é mais caro. Quem é que tá aí, Ju? É Rafa ou é Léo? É, Léo. Rafa volta só semana que vem. Léo, eu não gosto de você mais não, viu, Léo? É Léo. Cadê nosso editor-chefe? Um abraço pra Heber. Você vai ficar muito chateado agora com o que seu time fez. Vale. Olha lá, ó. 40 minutos do segundo tempo. Não tem como o Fluminense fazer isso aqui. Dar essa bola descoberta, esse espaço pro jogador do Bahia fazer. Ali era Germancano que tava nessa cobertura. Não tem como você tá ligado no jogo. Tanto é que Renato Gaúcho fala na coletiva, se você for as analogias do futebol são maravilhosas. Se você vai pro shopping com seu filho, você dá as costas pra ele, vai acontecer alguma coisa. E aconteceu, como é que você dá um espaço... Olha lá, volta aí, olha lá. 4-4-2 do Fluminense. Ó, Germancano era pra estar na frente, pra estar atrapalhando Jean Lucas, não faz. E aí vem a percepção, 2 contra 1 no setor de Guga. Ninguém olha pra trás. E aí Juba entra, faz essa infiltração, dribla e finaliza. E a bola acabou sendo desviada. Sim. E aí entra naquele ponto se entrar ou não, mas o Fluminense tinha que fazer o quê? Correr pra trás. Principalmente Thiago Silva. Só que ele não faz isso. E aí desloca a Guga, ele não consegue interceptar. E aí tem um azar da finalização acabar desviando nele. Ou seja, o Bahia foi inteligente, Jean Lucas. Isso daí, o Rogério sempre falou na coletiva, esse gol foi de Jean Lucas e Luciano Juba. Eu não tive dedo nenhum nisso aí. É deles, é a inteligência dele. Percebeu as vantagens e aproveitaram. E o jogador que tem o diferencial faz isso. No momento que encontra os espaços e as oportunidades, ele vai lá e faz a diferença. É o que eu digo. O cara, quando tá em campo, bola rolando, não é só o treinador. Porque tudo cai sobre o treinador, né? Exato. Quando não vai bem e tal. E quando vai bem, parabéns, ok. O Ceni, o esquema tático do Bahia é muito bem traçado, organizado. Mas aí ele foi muito feliz no que ele disse. A liberdade dos atletas dele para enxergarem os espaços e aí uma participação que a gente conversou aqui mais cedo, Ju, com o Ícaro. Sim. Uma participação parece sem importância, mas importantíssima do Eric Pulga. Sim. Porque quando ele abre o campo lá, no momento ele levanta a mão. Né? No que ele levanta a mão, ele atrai para si a atenção do Guga e cria a vantagem que o Ícaro falou do 2 contra 1. O Guga fica, essa bola vai pro Guga ou vem pro Juba. Quando ele parte pro Juba, já é tarde. Porque o Hércules ainda olha pro Guga e aponta o Hércules. Ele aponta pro Guga. Só que ele não viu que o Guga já estava com sobrecarga. Então, quando há esse lançamento perfeito do Jean, aí vem tudo que a gente já falou de maravilhoso olha esse domínio. Eu fiquei encantada com esse domínio. Não, fantástico. Quem joga futebol sabe, né? Esse domínio a gente que tem essa qualidade. Né? E aí é importante dizer também que no jogo Bahia e Fluminense, no jogo passado, no 3-3, o Bahia sofreu com 1-2 bolas. O Cano teve 2 oportunidades e guardou. E foi letal. O Bahia precisava dessa oportunidade. O Bahia sempre, às vezes, a gente fala, caramba, perdeu aquela oportunidade muito clara. E dessa vez o Bahia foi letal. O que o cochilo que a zaga, o sistema defensivo, se poder voltar um pouquinho, na haste que tem justamente a linha defensiva do Fluminense, antes da cobrança do Jean Lucas, você vai ver que os jogadores estão completamente despaçados. Inclusive o Thiago Silva está numa linha, o Freire está em outra, o lateral esquerdo está em outra. Quando tem a luzinha, fica melhor para a gente enxergar.
E aí todos os jogadores estão numa linha descompassada. Abre espaço para a inteligência do Luciano Juba, que dá um sprint aos 40 do segundo tempo e tem a frieza de um atacante para Só fazer lembrando para quem reclamou, Ju, foi 1-0. É. O Fluminense, todas as vezes no ano, que teve desvantagem, teve que buscar resultado, não soube jogar bem com essa condição. Olha, boa informação. Os gênios que sabem tudo, que sabem mais que os treinadores. Deixa esse homem quieto. Vamos ouvir Rogério Ceni. Se perder mais 2, ele cai lá. Uma vantagem pequena, num jogo muito parelho, um time que tem qualidades e virtudes, com um elenco fantástico. Eu acho que não à toa chegou entre os 4 aí na decisão de Mundial agora há pouco. Você vê que é merecido pelo talento dos seus jogadores, por como o time é colocado em campo para jogar. Então acho que foi um jogo duríssimo, nós já esperávamos, com ausências importantes que nós tínhamos, como de Ademir, como de Pulga, como de Caio Alexandre, enfim, jogadores importantes. Nico fez mais uma vez uma grande partida, competitiva. Hoje usamos mais Kaique com Cauli por fora, mas o time lutou, rendeu, está um pouco cansado, deve ficar mais cansado, porque os outros reclamam do calendário, com 10 dias de folga. A gente tem 2 jogos nesses dias que poderiam ser uma folga. Então o calendário pra gente é mais apertado ainda, mais complicado de achar jogadores para se montar. É um quebra-cabeça para cada 3 dias, 4 dias, no caso agora de 3 em 3 dias. Aí a fala do professor, o Heber tá reclamando, pênalti, não sei o quê, né? Ô, Heber, você é meu chorar, amigo, mas assim, no Campo Grande tem vaga à vontade. E como você é um cara que gosta de andar pela cidade, vai na Lapinha e aproveita e já chora no pé do caboclo e da cabocla. Mas se ele tiver com RG e CPF, ele pode dar uma queixa também na delegacia. Os barris. Mas assopramos o pó de arroz. Nesse fim de semana já tem Série A, meus amigos. E o Vitória, hein? Depois do sacode que tomou do Flamengo, agora com o Rodrigo Chagas, tenta amenizar a situação, vai enfrentar o Atlético Mineiro no Barradão e não tem outra conversa. Precisa dos 3 pontos. É isso, torcedor. Os últimos detalhes estão sendo definidos. O passado já foi, não podemos mudar. O mais importante agora é seguir em frente. O rubro-negro enfrenta o Atlético Mineiro neste domingo. Jogo no Barradão, ao lado do torcedor, e só vencer interessa. O Leão hoje tem 19 pontos e é o 17º colocado, time que abre a zona de rebaixamento. Mas a quantidade de jogos é o que mais preocupa. Com 21 partidas disputadas, o Vitória já jogou mais rodadas do que 15 das 20 equipes na competição. Muitas delas. O adversário também não vive um momento muito bom. No campeonato já são 3 partidas sem vencer e 2 derrotas seguidas, além de perder o clássico pela Copa do Brasil no meio de semana. E nos bastidores crescem os rumores de mudanças no comando técnico. Por falar em técnico, teremos Rodrigo Chagas na beira do campo e ele já chegou ganhando presentes. Mateuzinho e Baralhas voltaram a treinar normalmente e viram opção para a partida. Além deles, Camutanga está oficialmente de volta. O zagueiro que estava emprestado ao Remo se despediu da equipe paraense em uma rede social. Pelo Galo, o zagueiro Lianco segue em recuperação de uma lesão na coxa e é dúvida. 2 equipes precisando vencer, dar respostas para o torcedor. O rubro-negro vai estar diante do seu. Não pode fazer feio. É vencer ou vencer. É antes. A gente estava postando aqui a data de... antes não, é depois. A data de José Antônio, é um pouquinho depois. Mas e aí, gente? Atlético Mineiro sem Cuca. Atlético Mineiro sem Cuca e o Vitória sem Cuca. O Vitória sem Cuca. Porque, assim, depois do teatro que a gente viu essa semana, muito bem organizado, rapaz, o diretor foi fantástico. Parabéns, né? O diretor montou um teatro bonito, a escolinha do professor Fábio Mota, todo mundo sentadinho, pra tomar bronca do torcedor, ser ameaçado pelo torcedor. E depois ele aparece à noite pra tomar a bronca dele montada. E quem sentou na cadeira do bobo? Eu nem ia voltar nesse assunto. Eu falei sobre isso aqui ontem. E aí, velho, porque você gosta de tumultuar o Vitória. É porque tá bom, tá na zona. Parece que sou eu que tô contratando. É porque esse torcedor que reclama de você, tá satisfeito com tá na zona. O que eu queria falar é o seguinte, esse tipo de cortina de fumaça acontece no futebol e não é de hoje. Mas tem torcedor que não entende, né? O torcedor comum sempre vai ter o direito de protestar. É fato.
mas de outra forma, com outro teor. Mas é mais fácil atacar sempre a mulher, né? Porque ontem tinham 3 homens aqui, todos falamos do mesmo assunto. Vi vários colegas de imprensa também, todos questionando. E aí é nota pra Juliana, não ligo. Mas é porque eu tenho 20 anos aqui, isso nunca me afetou, acho. É a covardia das pessoas. Primeiro, criaram um movimento. Ano que vem faço 20 Criaram um anos. movimento como se você não tivesse acreditado, e ninguém acreditou, nem eles, que o Vitória subiria e tal. Aí criaram esse movimento idiota. E aí, por exemplo, tá certo o Vitória mandar prestação de contas pro conselho faltando 10 minutos pra reunião. Tá certo o Vitória não ter as contas esclarecidas. Tá certo você pegar 2 empresas que o capital social não passa de 100 mil reais pra fazer uma arena de 450 milhões. Tá certo você ter, e eu tenho um documento guardado no meu celular, tá certo você receber uma comissão pra falar de SAF em 2022 e dar o cotovelo, as costas e as favas pra essa comissão e agora fingir que tá falando de SAF. Tá certo você fingir que tá chateado com o time, mas foi você que gastou dinheiro, 50 milhões, contratando um monte de pé duro. Tá tudo certo. E aí o baba-ovo que ganha, porque tem muita gente que baba-ovo de fato porque ganha ingresso, ganha acesso de camarote, ganha loja, franquia de loja, ganha isso, ganha aquilo. E aí os baba-ovo fica tudo atrás de Fábio Mota porque precisa da loja, precisa do ingresso, precisa do comercial, precisa disso, precisa daquilo. E aí vai ficar quietadinho. Sentadinho, cordeirinho, tem que ficar nada, meu irmão. Teatro mesmo, montagem da pior espécie. Você tá mal no futebol, já lhe elogiei pelas suas conquistas, parabéns. Mas esse ano você tá horroroso. E o torcedor que tá satisfeito com Vitória, na zona de rebaixamento, com 21 jogos, tomando 8 do Flamengo e não jogando zorra nenhuma, deve ser aquele torcedor que não sabe o que é torcer pro seu time. E quando você tem uma atitude como essa, do pedido da volta do Dudu, do pedido da volta do Camutanga, jogadores que foram afastados no início do ano, como mostra ruim, a bagunça que mostra tá a bagunça que tá no Vitória, né? Acho que o Vitória tem que fazer o que tem que ser feito, vencer o jogo a qualquer custo. Todo programa que eu venho aqui eu falo, Vitória tem que vencer a qualquer custo. Eu também, toda sexta-feira, não pode perder. É o quê? De qualquer jeito, vocês vão ganhar de qualquer jeito. Tem que ganhar de qualquer jeito. Não sei como, mas tem que ganhar. Principalmente o Atlético também tem crise. Em casa, olha, o Vitória só tem 3 vitórias. Tem 9 jogos pra fazer em casa, né? Pelas contas aí tem que ganhar os 9. Se não vai perder alguns em casa, tem que ganhar fora. O Vitória não pode deixar de vencer o Atlético Mineiro. E importante também, né, Ju, essa questão da bagunça que tá acontecendo com o Vitória, se não arrumar o mais rápido possível, cada vez a pressão é pior. Se tomar um gol no início do jogo contra o Atlético Mineiro, imagine o que vai estar a cabeça dos jogadores. Rodrigo aí tem que organizar o sistema defensivo, jogar com inteligência. Fecha a casinha, vai sofrer. Parece que e o ganhar de 1 a 0. Camutanga deve jogar, já saiu no bid? Já saiu no bid. Muito provavelmente vai ser o titular no domingo. Aí, né, enfim, quem sabe dá uma melhorada.